Fala galera do terceirão, tudo bem? Como é que vocês estão? O prof já tá com saudades, tá? Mas, né, precisamos passar por esse momento. Então, essa quarentena, esse isolamento social é complicado para todos nós, né? Ninguém queria passar por isso. E imagino que seja ainda mais difícil para vocês, né? Já que vocês estão no terceirão, estão prestes a ir para a faculdade, já tem toda a ansiedade normal deste momento, né? De escolher um curso, de tentar se preparar para essas provas. E essa pressão toda que vocês mesmos às vezes criam na própria cabeça, né? E ainda vem mais essa, né? Não saber o dia de amanhã, não saber quando que vão acontecer essas provas. E aí, galerinha, é neste momento que a gente mostra a nossa força, né? Nesse momento que a gente mostra o nosso foco, a nossa maturidade, de entender que nós precisamos nos preparar para a hora que o momento chegar. Tá? Então a gente não pode abandonar o barco, a gente não pode falar assim, olha, eu só vou estudar a hora que eu tiver certeza do dia da prova. Não adianta, tá, galera? Essas provas vão chegar de qualquer jeito, só vão ser adiadas. Então a gente precisa estar preparado, certo? Então não vamos deixar a peteca cair, tá? Nós do CCIM preparamos para vocês algumas aulas online. Nesta primeira semana vamos revisar os conteúdos. Então se você perdeu alguma coisa, não prestou atenção, faltou algum detalhe, é neste momento que você vai poder encontrar essas respostas. E aí, a partir da semana que vem, conteúdos novos. Galera, nós estamos de coração aberto para responder todas as dúvidas, então pode mandar pelo WhatsApp, né? Nós temos os grupos de chat lá com todos os professores, então vocês sabem que pode nos procurar a qualquer momento, que nós estamos preparados para atendê-los, certo? Tudo bem? Ok, eu espero que vocês consigam focar, assistir as aulas nos horários das aulas, né? Para não deixar acumular, já que a gente vai mandar muito link de aula, tudo bem? Além daquele monte de exercício que vocês já estão fazendo, certo, galera? Então vamos lá. Vamos relembrar, né, o texto que para mim e para qualquer professor de redação é o mais importante, que é o texto que você vai escrever no Enem, é o texto que você vai escrever em vários vestibulares, é o texto que você vai escrever num concurso público se você vier fazer um dia, é o texto que seu professor na faculdade vai pedir para você escrever, certo? Então o texto dissertativo argumentativo é a redação mais importante, a redação clássica, beleza? Ela precisa estar firme e forte no seu cérebro, ok? Beleza? Então vamos lá. Galera, qual que é o objetivo do texto dissertativo argumentativo? O objetivo dele é apresentar uma tese, né, um ponto de vista a ser defendido, geralmente é a resolução de um problema que afeta as pessoas de modo geral, certo? Ou um grupo específico, mas que está inserido na sociedade que todo mundo participa, certo? Apresentar argumentos para defender essa tese e também propostas de intervenção ou de conscientização social, maneiras de tentar amenizar ou resolver este problema, certo? Ok. Galera, esse texto ele é impessoal, ou seja, ele é escrito todinho em terceira pessoa, tudo bem? Nós vamos evitar qualquer marca de primeira pessoa. Mesmo a primeira pessoa do plural, estamos, sabemos, a gente sabe, né, que o sabemos ele inclui todos os brasileiros, né? Ele é uma primeira pessoa, mas que marca um monte de gente junto, tudo bem? Mesmo assim, galera, vamos evitar. Os bons textos dissertativos, eles são em terceira pessoa, ok? Primeira pessoa do singular, eu, nunca na vida. Nunca, nunca, nunca num texto dissertativo argumentativo, tudo bem? Joia. Galera, e também vamos usar aquela linguagem formal. Então, agora é o momento de você abrir o seu dicionário, decorar as palavras que você gosta. É o momento de você pegar as listinhas de conectivos, escolher aqueles mais bonitos, certo? Então, é nesse tipo de texto que você pode arrasar na sua escrita, tudo bem? Então, linguagem formal total. Beleza. Quais são as competências que a gente analisa no Enem, né? Então, lá na prova do Enem, o que a gente quer ver no seu texto? E aí, eu já traduzi aqui, né? Lá tem nomes complicados aquelas competências, mas eu já vou traduzir para você entender o que você pode acertar, o que você pode errar. Não pode errar nada, né? Beleza. Erros gramaticais, então, é a primeira competência. A gente vai analisar a quantidade de erros, certo? Então, erros ortográficos, pontuação, ortografia, concordância, regência, erros gramaticais de modo geral, certo? Então, a cada numerinho de erros aí você vai perdendo os pontinhos. Lembrando que no Enem perde de 40 em 40. Então, ou é 200, ou é 160, ou é 120, 80, assim por diante. Beleza? A segunda, né, competência... desculpa, pulei uma. A segunda competência, então, desculpa o delay aí, é apresentar argumentos de várias áreas do conhecimento, certo? Então, aqui a gente olha duas coisas.
A gente olha se tem argumentos que são, como a gente chama, de fora, né? Argumentos que mostrem o seu repertório sociocultural, o que você conhece de filosofia, de sociologia, de história, de política, de cultura, né? O que você tem para acrescentar aos argumentos, além daqueles que estão lá no texto de apoio, os que tem na sua cabeça, certo? Qual é o seu conhecimento de mundo? Então é importante apresentar esse tipo de argumento, e a gente olha também se tem a estrutura da redação, né? Se tem começo, meio e fim. Introdução, apresentando o tema e a tese, os argumentos e a proposta de intervenção ao final. Tudo bem? Agora sim. A terceira, a gente analisa a ligação entre as ideias, né? Então, como se dá o entrelaçamento e a escolha de informações que você teve, certo? Então, a gente vê aqui se não tem informação solta, se você não cita uma coisa lá aleatória que não serve para nada, certo, no seu texto. Então, a gente precisa aqui de argumentos produtivos, e argumentos produtivos são aqueles que se ligam, né? Do começo ao fim você já antecipa os argumentos, você escolhe depois propostas de intervenção que responda aos argumentos que você selecionou, certo? Então tudo tem ligação, do começo ao fim a gente analisa aí na terceira competência. A quarta, o uso dos conectivos. Então qual é a coesão do seu texto mesmo, como é que você liga, como é que você entrelaça as coisas. Então aqui é aquela hora de brilhar, né? Aquela hora de mostrar que você assistiu a todas as aulas, que você tem todos os conectivos na cabeça e deixar o seu texto top de linha. Beleza? E a quinta competência, galera, tem a ver com a proposta de intervenção. Então, 200 pontos só para análise da proposta de intervenção que você criou. Então, tem que ser uma proposta completinha, né? Quem vai fazer o quê, para quê, de que forma isso vai acontecer, né? Precisa ter todo um detalhamento dessa proposta de intervenção, de preferência mais que uma, certo? Só que uma delas precisa ser muito bem elaborada, muito detalhada, certo? Beleza. E aí vem a estrutura, né? O que nós temos na estrutura do texto dissertativo? A gente tem no Enem um título opcional. Galera, quando o título é obrigatório, por exemplo, na FUVEST, né, para entrar na USP, geralmente tem lá em cima, no comecinho da folha, tem um lugar específico para o título, tá? No Enem não tem. E se tiver também, não é obrigatório. Tudo bem? Está lá na cartilha do Enem. Beleza. Se você for fazer um título, eu acho legal fazer, tá, galera? Mesmo quando não é obrigatório, um texto dissertativo com título, ele fica aparentemente melhor, certo? Então, a gente pode criar esse título que é a reafirmação do tema e uma frase opinativa. Exemplo, o tema é preconceito racial. O que você vai defender sobre isso? Um mal que nunca acaba. É o que você vai defender lá no seu texto. Então você tem o tema e a tese já no título. Isso é interessante, já delimita o que você vai fazer nesse texto, certo? Beleza. Aqui, para a gente ver o primeiro parágrafo, né, o parágrafo de introdução. Então, a gente precisa ter a apresentação do tema, a apresentação da antecipação dos argumentos e a tese que você vai defender. Tudo isso precisa aparecer logo no primeiro parágrafo, certo? Como que você apresenta o tema? Você pode falar do costume, você pode falar de um fato histórico, você pode falar de fazer alusão a um filme, a um livro, a uma novela, a uma propaganda, enfim. Você tem de achar um jeito criativo de mostrar esse tema, como que ele acontece na sociedade, certo? Aí você antecipa os argumentos, você já fala, geralmente 2 argumentos que você vai desenvolver depois no seu texto. Por que esse problema acontece? Certo? Ele ocorre por quê? Quais são as causas e as consequências? Pensa em 2 argumentos antes de começar a escrever o texto, porque você tem de antecipá-los, certo? Depois desenvolver, explicar, comprovar, tudo bonitinho, certo? E você tem de colocar já uma tese. Geralmente a tese é preciso que se faça algo para resolver o problema. É isso que você defende no texto dissertativo. Tudo bem? Beleza. E aí, segundo e terceiro parágrafo, você vai apresentar os argumentos, você vai desenvolver esses argumentos. Esses argumentos, eles precisam ser completos, certo? Então você vai gastar lá 7, 8 linhas em cada argumento, você tem que explicar muito bem o que você está querendo dizer, certo? Você vai apresentar o argumento com tópico frasal, então você vai colocar ali, já marcando o tema mesmo do seu argumento, o que você vai defender de fato. Aí você vai detalhar explicando esse argumento, você vai explicar com as suas palavras, e aí você vai tentar comprovar com um discurso de autoridade, com um dado estatístico, com um fato histórico, enfim, com um dado político, um exemplo midiático. Você tem de tentar comprovar esses argumentos para mostrar aquele repertório sociocultural que o prof falou de argumentos. Tudo bem? Beleza. E aí, no quarto parágrafo, você apresenta a sua proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção pode ser mais de uma, mas pelo menos uma delas precisa ser completa. Precisa ter quem vai fazer, quem que pode resolver esse problema,
Vai ser o governo, vai ser um ministério específico, vai ser a família, vai ser a escola? Quem que vai agir para tentar resolver esse problema? Você tem de pensar. Você tem de falar essa instituição deve fazer. Vai criar uma lei? Vai fazer um projeto? Vai oferecer aula? Vai fazer palestra? O que eles vão fazer? Uma conversa? Como que eles vão fazer para resolver o problema? Certo? Como isso vai acontecer, né? Se vai ser por uma implantação, uma fiscalização, uma conscientização, como isso vai ser feito, certo? E para quê? Né? Qual é o objetivo específico? O que vai resolver de fato aquela proposição que você criou? E aí é sempre bom pensar no seu argumento. Né? Então, sei lá, a gente está falando sobre falta d'água. Aí lá no seu argumento você falou que as pessoas desperdiçam demais e por isso acaba faltando água. Lá na sua proposta de intervenção, você tem de pensar num jeito de resolver o problema do desperdício. Como fazer as pessoas, como conscientizar as pessoas a gastarem menos, dando uma multa, enfim. Como é que você vai fazer para as pessoas gastarem menos, certo? Então é assim que você resolve. Tá? Sempre pense em propostas de intervenção que resolva o problema que você apresentou, o argumento que você criou. Tudo bem? Beleza. E aí, galera, os nossos conectivos maravilhosos, né? Como tem uma nota só para conectivos, né? Tem a quarta competência ali, ela analisa praticamente como é que você desenvolve os conectivos, certo? Como é que você liga as coisas. Então, lógico, no primeiro parágrafo você não tem como começar um texto com conectivo, vai ligar o quê, né? Se é o começo. A partir do segundo parágrafo, você pode usar os conectivos de contexto e os conectivos de adição, né? Então tem um monte aí, olha lá. Nesse sentido, nesse recorte, nesse scope, imerso nesse ínterim, sob essa perspectiva, baseado nessa ideia. Enfim, tem várias formas de você ligar as ideias, ok? No terceiro parágrafo, continua, você pode usar esses conectivos ou de adição, né? Além disso, ademais, porque você está juntando argumentos, certo? Outro sim, e assim por diante. E no último parágrafo, como é conclusão, precisa deixar bem clara que é a conclusão. Então você vai usar dessa forma, desse modo, portanto, por isso ou qualquer um desses aqui. Destart, né, o mais bonitão que tem aqui, face ao exposto, enfim, tem várias formas de encerrar o seu texto, mas tem de colocar uma conclusiva. Beleza. Galera, essa daqui é aquela carinha de redação. Não existe só um jeito de fazer, só um jeito de elencar os seus argumentos, certo? Mas essa daqui é uma que dá certo. É uma das fórmulas que dá certo, ok? Então o título lá em cima, aí no primeiro parágrafo você pode colocar um fato histórico para mostrar desde quando começou o problema, falar que ele ainda persiste e colocar os argumentos, né? Ele persiste devido a quê? Então você já antecipa aqui quais são os argumentos que você vai desenvolver no texto depois, certo? Primeiro e segundo argumento. E aí você coloca a sua tese. Diante disso, é imprescindível agir para que o problema X, marca o tema, seja resolvido. Beleza? Então, na introdução, quando o problema começou, fala que ele ainda persiste, antecipa os dois argumentos que você vai defender, porque que ele existe, e a tese que ele precisa de resolução, certo? Aí, vamos para o primeiro parágrafo de argumentos, que é o segundo parágrafo, sob esse viés, e aí apresenta o argumento. Você pode citar um pensador para comprovar. Aqui são dicas, tá, galera? Tem várias formas de fazer esse tipo de comprovação. Tudo bem? Ademais, no terceiro parágrafo, coloca mais um argumento, apresenta o argumento, justifica o argumento e comprova o argumento com algum conhecimento sócio-histórico-cultural, algum repertório que você tenha, tá? Argumento de autoridade, fato histórico, pensador, enfim, um livro, tudo bem? E aí, ao final, você precisa colocar sua proposta de intervenção, né? Então faça o exposto para que o problema fala qual é o problema, sempre marca o tema, tá, galera? É bom fazer a manutenção temática no texto. Seja resolvido, lógico que não precisa ser com as mesmas palavras, tá? Mas faça referência, né? Remeta ao tema para que tudo tenha uma ligação, tudo bem? E aí você coloca o que deve ser feito, quem deve fazer, né? O que deve ser feito, por meio de quê, a fim de quê, com qual finalidade. O prof colocou aqui duas. Você vai pensar pelo menos uma muito bem feita, muito bem elaborada, e a segunda é opcional, tá? No final, você só faz o encerramento falando que com essas medidas, esse problema aí deixará de ser uma realidade. Tudo bem? Beleza, essa é a carinha da redação. E aí, agora, só para vocês verem como isso é diferente, né? O prof colocou aqui para você, sob esse viés, ademais, face ao exposto, você pode escolher os conectivos, tem gente que escolhe, né? Tem 3, 4 lá na cabeça, sempre treina daquele mesmo jeito para não esquecer, certo? Então, sim uma estratégia, né? Pensar em... esses são os meus conectivos. Então eu sempre começo o segundo parágrafo com sob esse viés, o terceiro parágrafo com ademais e o último parágrafo com face ao exposto. Esse é o meu jeitinho de escrever dissertação. Tudo bem.
Se pra você é assim, tá joia. E aí, galera, eu vou mostrar justamente um exemplo pra vocês que não usam esses conectivos, certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui que a pessoa escolhe outras formas de elencar. Só que também são formas possíveis, tudo bem? Galera, no ano passado, nós tivemos um tema que ninguém esperava, certo? No Enem, em 2019. A galera sempre acha que vai ser alguma coisa assim bem polêmica, que vai ser alguma coisa bem política, que vai ser alguma coisa bem que seja realmente um problema social, assim, certo? E aí às vezes vem a prova do Enem com um tema, digamos assim, não esperado pela maioria, certo? Então, ano passado, eles abordaram a dificuldade do acesso ao cinema, né? Uma coisa que eu acho que pouquinho... Se fosse acesso à cultura, de modo geral, muita gente esperava. Agora, acesso ao cinema, né, foi algo não tão esperado, assim. Isso deixa os alunos meio perdidos, porque às vezes eles treinam ali para responder algumas perguntas, né, alguns temas, e aí vem um tema deste, né? Enfim, a galera teve de se virar lá para pensar nos argumentos, certo? Galera, eu vou mostrar para vocês então um texto que tirou nota 1000. E eu selecionei um que nem é, assim, espetacular, linguisticamente falando, tá? Eu quis justamente escolher um texto para mostrar para vocês. Gente, esses textos nota 1000 você encontra na internet facilmente, tá? O Enem publica, depois que saem as notas da redação, né, o espelho da redação, eles publicam algumas que tiraram nota 1000, pra gente ter conhecimento de como elas são, né? A gente explica para vocês com base nas que já tiraram nota maior, certo? E aí o prof escolheu justamente uma que parece simples. É uma redação que vocês vão ler e vão falar assim, nossa, eu já escrevi talvez melhores, certo? Eu tenho, o meu linguajar talvez seja um pouco melhor que este, os argumentos poderiam ser mais criativos, enfim, mas foi um texto que tirou nota 1000, porque ele tem todas as qualidades que a gente pede ali nas competências, certo? Então, eu quis escolher um mais simples justamente para você ver que é possível tirar uma nota 1000, não precisa fazer nada extraordinário assim, certo? Beleza, então vamos lá. Só pensando um pouquinho no tema, né, galera? Dificuldade do acesso ao cinema. Então, por que é difícil, né? Tinha alguns textos de apoio lá que falavam sobre o fato de não ter cinema em todos os lugares, cinema ser caro, né, não ser acessível mesmo para as pessoas, enfim. E aí você podia partir desses argumentos para conseguir pensar, né, numa forma de desenvolver o seu texto. Então, por que é tão difícil para as pessoas acessarem ao cinema? Né? Onde que ficam os cinemas geralmente? Em shoppings? É bom sempre pensar um pouquinho antes de começar a escrever, tá? Os cinemas ficam em shoppings, ficam nas grandes cidades. Por que não tem cinema em cidade pequena? Por que em cidade pequena os prefeitos não fazem cinemas lá públicos para as pessoas assistirem, terem contato? Por que a cultura não é tão valorizada no país? Você começa a pensar na sua cabeça, assim, possibilidades de argumento, até possibilidade de resolver o problema, né? Quando você pensa assim, as pessoas não vão ao cinema porque cidade pequena não tem. Beleza, eu vou defender esse argumento. Como é que eu posso resolver esse problema? A prefeitura deveria criar um incentivo para ou fazer um cinema público, né, para levar a cultura até o povo, porque isso é importante. Então, quando você começa a pensar nos argumentos, você já começa a pensar lá na proposta de resolução. Isso que é bacana, né? Programar o seu texto antes. Pensar, fazer o esqueleto do seu texto antes de começar a abordá-lo de fato. Beleza? Então, nós vamos ler um texto aqui sim, certo? Pra gente discutir um pouquinho se ele é bom, se ele não é, se ele vale o 1000, se ele não vale o 1000. Eu acho que até vale, tá? Mas eu já vi textos melhores saindo daí desse terceirão, tá? Olha lá. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada é aos mais favorecidos economicamente, certo? Então aqui há uma referência para apresentar o tema, né, falando que na Constituição de 88 tá descrito lá que as pessoas têm direito, né, de acesso à cultura, porém a gente não vê esse direito sendo executado. Por que não? Né? Aí você tem de antecipar os dois argumentos. Devido à concentração das salas nos grandes centros e essa cultura de pensar que os menos favorecidos não têm esse direito, certo? Então, são esses dois argumentos que serão defendidos. Tente fazer essa antecipação. Esse texto não apresenta tese, ele não coloca lá, dessa forma é importante que seja feito algo para resolver o problema. Para a gente perceber como ela não é extremamente importante.
né? Talvez a tese já seja a antecipação dos argumentos, tá? Esse texto tirou nota 1000. Beleza? Eu gosto de garantir, tá, galera? Eu acho que aqui no final você tem de colocar. Com isso, é importantíssimo, é imprescindível que se faça algo para resolver o problema do acesso ao cinema, certo? Para garantir a tese ali. Fica um texto mais organizado para mim. Beleza? Galera, aí vem o primeiro argumento. Olha lá. É relevante abordar primeiramente. É uma forma de introduzir o argumento, certo? Que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então aqui ela explica, né, eu tô falando dela porque foi uma menina que escreveu esse texto, ela explica o argumento que ela já tinha antecipado, né? Ela já falou que são poucas pessoas que têm acesso, que o cinema fica nos centros onde há mais elite, certo? Ela já tinha antecipado isso e aí ela descreve isso, né? Colocando dados ali, estatísticos, provavelmente essa porcentagem tinha lá no texto de apoio, ou ela sabia, né? E para comprovar o argumento, ela usou aqui o Sérgio Buarque de Holanda, que fala, né, sobre, que evidencia num dos seus livros essa característica de uma sociedade que se separa, né, que há uma segregação social. Então, para comprovar o posicionamento dela, ela usa o texto de uma pessoa que é um discurso de autoridade, que é um escritor. Tudo bem? Isso é bacana. É bacana não, é importantíssimo, tá? Sem isso aqui a sua nota já cai bastante, tá? Beleza, então olha lá. Para colocar o próximo argumento, paralelo a isso, bacana, né? Mais um conectivo aí para sua listinha. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto do Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso aos centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então, vocês lembram que lá no começo ela antecipou os dois argumentos. Ela falou dos centros, né, onde ficam localizados os cinemas, e falou também dessa ideia de não pertencimento, de achar que a cultura, o cinema, é só para pessoas que têm possibilidades financeiras maiores, certo? Então, ela discute essa questão aí desse não pertencimento e, para comprovar, né, ela retrata com o livro Quarto de Desejo, da Carolina Maria de Jesus. Então, ela usa um conhecimento, um repertório sócio-histórico-cultural dela para comprovar esse posicionamento de que as pessoas com baixa renda acreditam que não podem ter acesso ao cinema, à cultura de modo geral. Beleza? E aí, o final, a proposta de intervenção. E já fiquem de olho, é o parágrafo maior, não é? Tá? Então, podem parar com aquelas conclusõezinhas de 3 linhas. Tá? O último parágrafo, ele é um dos mais importantes, ele é o maior. Ele é onde você vai tentar ajudar a resolver o problema, certo? Essa é a função do texto. A função do texto dissertativo é chegar a uma proposta de intervenção. Por isso que ela deve ser muito bem elaborada, para você ter uma nota alta, ok? Então, olha lá. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Aqui sim você vê a tese dela bem marcada, né? Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Ela não falou lá no começo que um dos problemas era as salas de cinema ficam nos grandes centros? Ela não usou um argumento, um parágrafo inteiro para explicar isso? E aí agora ela resolve o problema. Então, como resolver esse problema de só ter cinema nas cidades em que há pessoas com dinheiro, né? Tem de criar novas salas gratuitas ou de baixo custo. Como fazer isso? Tem de estar nas leis de diretrizes orçamentárias. Então você tem de detalhar, né, de fato como isso pode ser viável, né? Quanto mais viável e original for a sua proposta, melhor ela é, tá bom? Então olha lá, coloca mais uma.
Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Então, qual foi o segundo argumento dela? Ela falou que há essa ideia de que a pobreza não pode ter cultura, certo? De que as pessoas com menos poder aquisitivo não podem ter acesso ao cinema. Então, como resolver isso? Levando as crianças desde pequenas, né? Mesmo aquelas que são mais carentes, para que elas percebam que aquilo ali é uma possibilidade na vida delas, que ter acesso à cultura, ter acesso ao cinema é possível para elas, certo? Beleza. E aí, para encerrar o texto, feito isso, né, com isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. E aí fecha, né, amarra o seu texto. Então veja bem, ele é um texto que não é assim, nossa, magnífico. A gente já viu coisa muito mais magnífica que isso. Porém, ele tem todas as características, né? Ele traz repertório sociocultural, ele apresenta os argumentos no começo, descreve depois e cria propostas de intervenções que resolvam esses argumentos apresentados, certo? Tem uma linguagem muito boa e é um texto que vale 1.000 sim. Vale 1.000. Não é perfeito, não é a coisa mais linda que a gente já leu, mas vale 1.000 sim. Tá? E não é fácil não, tá, galera? Para chegar a isso, para chegar a citar essas pessoas, certo? Você tem que estudar bastante, tem de ler bastante. Eu li uma entrevista com essa menina aqui, né? E ela falou que ela escreve 2 redações por semana, do Enem. Tá? Então ela escreve 2 dissertações por semana, fora os outros gêneros textuais, as outras atividades de redação. Tudo bem? Então tem de treinar, não pode fugir. Tudo bem? Tem de treinar muito para que essa nota aí seja boa. Beleza? Ok. Galera, então ficamos por aqui com a nossa primeira aula. Lembramos como é o texto dissertativo argumentativo, né? O prof espera que, se você perdeu alguma coisa, se você não conseguiu prestar atenção, neste momento você tenha sanado as suas dúvidas e me coloco à disposição para atender vocês na hora que precisar, vocês sabem disso. Podem me mandar os textos, tá? Todos que eu estou mandando para vocês fazerem, é só vocês escreverem, me mandar foto, tudo bem? E aí, quando voltarmos, espero que seja muito em breve, porque a gente já está louco de saudade de voltar para a escola, né? Nós possamos nos encontrar e continuar nos preparando e vai dar tudo certo, tá bom? O prof acredita muito, muito, muito em vocês, vocês são maravilhosos e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fiquem calmos, fiquem tranquilos e é isso aí, tá bom? Beijão, até a próxima.